Olha só. Olha meu pôster de Heartstopper. Lê HQ? Não, mas eu pretendo. Fiz aqui as anotações de tudo que eu tenho pra comentar desse episódio, porque hoje foi babado. Olá, o meu nome é Rodson e este é mais um vídeo de The Owl House. Estamos no 13º episódio da segunda temporada de The Owl House e esse episódio teve algumas coisas bastante interessantes. Primeiramente, se você não me conhece, se inscreva no canal, eu falo muito sobre The Owl House e eu vou começar a fazer a análise dos episódios a partir deste episódio. Então vamos começar. A primeira coisa aqui... Opa, tô dando dado errado. A primeira coisa importante aqui é que o episódio já começa com o Hunter. E o Hunter, ele tá meio que sendo menosprezado, sendo deixado de lado, tanto pelos líderes dos Covens, quanto pelo próprio tio dele, _imperador. E a gente vê que nenhum líder de Coven leva ele a sério. E o Darius, que é o líder do Coven das Abominações, ele só quer ir embora, ele só quer ter um dia de descanso, um dia em paz. E ele inventa uma missão qualquer aí pro Hunter, pra o Hunter deixar de encher o saco dele. Só que o Hunter, ele leva essa missão um pouquinho a sério demais. O Darius fala pra ele ir atrás de recrutas pro Coven do Imperador. E o Hunter realmente leva isso a sério. Mas no diálogo que eles têm, tem umas coisas que eu acho bem interessante. O Hunter é chamado de príncipe. O Hunter é oficialmente chamado de príncipe, o que faz muito sentido, porque ele é sobrinho do imperador. E apesar de ele não ser necessariamente filho, ele ainda é um príncipe. E uma coisa que o Darius falou é que ele conheceu o predecessor do Hunter. Ele não falou pai. O que, óbvio, colabora ainda mais para aquela teoria de que o Hunter é um clone do irmão do Belus. A gente também escuta que o pai do Hunter, o predecessor do Hunter, era um bruxo muito habilidoso, que o Darius conheceu esse bruxo. O que me faz pensar assim, se o Philip é o Belus e o irmão dele é um bruxo, como que ele viveu todos esses anos? Os dois não eram tecnicamente humanos? Ou um era bruxo e outro era humano? Eu preciso de respostas. Aí nós temos mais uma vez a Willow crossfiteira, que a gente já viu no episódio 11. E agora ela volta. Willow realmente mudou desde a primeira temporada. Ela agora tá mais confiante, ela virou fitness. E o episódio mostra que vai acontecer uma feira de clubes. E os clubes, tanto a Luz quanto a Willow, vão fazer os seus próprios clubes. A Willow vai fazer o clube de esporte do Flyer Derby. O Willow vai fazer um clube de Flyer Derby, enquanto a Luz, linda, maravilhosa, vai fazer um clube do livro da Azura. A Luz tentando convencer outras bruxas a se unirem ao clube dela é muito engraçado. Em certo momento chega a Bocha lá, aquela chata, pra desmerecer os livros da Luz e o clube da Luz. E eu tenho uma pergunta. Luz, você vive no mundo de magia, no mundo de bruxas e demônios. Que bruxa vai querer ler um livro de fantasia? Você é uma humana, você vive no mundo real, você lê fantasia como escapismo. Por que as bruxas iriam ler fantasia também? Entende meu raciocínio? Por que faz sentido que ninguém queira ler os livros além da Emmett? Falando em Emmett, ela chega, aí a gente descobre que Luz e Emmett são as únicas desse clube até agora. E a Emmett fala que a autora dos livros vai fazer uma sessão de autógrafos numa livraria das Boiling Islands. Só que a Luz sabe que a autora dos livros é uma humana. O que ela estaria fazendo no Reino das Bruxas? Aí a gente descobre que para a Emmett a escritora era uma bruxa e para a Luz ela era uma humana. E elas então criam uma teoria muito louca de que a autora é uma bruxa que viaja entre mundos. E que ela escreveu o livro no mundo real, no mundo dos humanos, e depois escreveu ele nas Ilhas Ferventes. E vendeu eles nos dois mundos. E mano, as duas. E mano, a Luz e a Emmett surtando com as teorias delas e com os livros que elas leem. É muito fofo. Por que elas tinham que ser tão fofas? As duas, como um casalzinho que fica falando sobre livros, eu queria ter um namorado assim, isso me dá gatilho. Enquanto isso, Hunter, antissocial, tenta convencer as pessoas que estão nessa feira de clubes da escola a entrar pro Coven do Imperador. Só que assim, Hunter nunca falou com ninguém na vida, não sabe interagir. E ninguém dá bola pra ele, ele fala de uma forma muito estranha, ninguém liga pra ele. E em certo momento ele vai se meter numa confusão com um grifo.
E isso vai obrigar ele a voar de vassoura ou de cajado, tanto faz. Enquanto isso, a gente tem aquele professor de abominações lá chato da primeira temporada, que ele aparece querendo cancelar, fechar o clube da Willow, porque ele tem implicância com a Willow, simplesmente assim. Então a Willow faz um acordo com esse professor de que eles vão fazer uma competição, o time da Willow contra o time desse professor, e quem ganhasse ia decidir o destino do clube. E nisso a Willow vê o Hunter fugindo do grifo no cajado dele, e o Hunter voa magnificamente. E a Willow, ao ver a extrema habilidade do Hunter, convida ele pra ir pro time. Ou seja, eu errei na minha análise do trailer, porque não houve luta entre Willow e Hunter, ela só queria chamar ele pro time dela. Eu sou péssima em análise. O Hunter inicialmente nega, mas ele aceita depois de ler ali um panfleto falando que é um esporte pros bruxos mais brilhantes e habilidosos e não sei o que lá, que foi o que o Darius falou pra ele. Então ele pensa, vou entrar nesse time só pra chamar os bruxos desse time para o Coven do Imperador. Depois de exibir sua extrema habilidade, o Hunter consegue convencer algumas bruxas a se unirem ao time da Willow. Só que quando ele vai ver as pessoas que quiseram se unir ao time, ele acha todo mundo um bando de fracassado. Ele acha aquelas bruxas um fracasso, perdedores, não vale a pena. E ele quase desiste. Só que depois que esses mesmos jogadores se provam extremamente habilidosos e não sei o que lá, não sei o que lá, ele muda de ideia e decide ficar no time. Mas, durante a discussão que o Hunter tem com a Willow, o Hunter fala uma coisa bem interessante. Ele fala que ele é meio bruxo. Eu não sei se eu ouvi errado, mas pelo que eu entendi, o Hunter é meio bruxo. E por isso que ele é tão subestimado. Aí eu fico pensando, se ele é meio bruxo, ele tem que ser filho de uma bruxa com um humano. E se o pai dele era bruxo, então a mãe dele que tinha que ser a humana. Ou será que ele é meio bruxo porque ele é um clone misturado de um híbrido clonado de um humano com uma bruxa? Nós finalmente sabemos o que era aquela cena das Lumeri triste na rua. Era porque a sessão de autógrafos da autora tinha sido cancelada. E as duas estavam muito tristes, porque elas estavam com mil teorias e especulações do tipo, será que essa escritora tem relação com o Philip? A Luz até tem uma teoria muito louca de que a Ida escreveu os livros e não teve coragem de contar pra ela, porque ela pensa que a Ida escreveu os livros porque ela tinha um portal. Enfim, até que elas veem a autora dos livros na rua, assim, simplesmente assim. E elas vão falar com ela. E a autora foge. E as duas, então, começam a perseguir a figura misteriosa. O Hunter, ele importuna o Darius mais uma vez, fazendo uma ligação de corvo. Eu não sei se é o seu nome. E o Darius aí que fala que ele só inventou essa missão pra o Hunter deixar de encher o saco dele. E o Hunter, ele vai jogar com o time da Willow. E, obviamente, eles vencem. E termina com eles todos felizes. A Willow tira uma foto do time junto. E o Hunter estraga tudo. Porque ele revela que é o Golden Guard. Ele revela que ele tá ali pra converter todo mundo pro Coven do Imperador. E termina com o time sendo sequestrado, capturado pelo Coven do Imperador. O Hunter fica com peso na consciência porque todo mundo confiou nele e ele traiu a confiança dos amigos. Então, pra se redimir, ele vai salvar a Willow e o grupo dela do Coven do Imperador. Enquanto isso, nós temos a Luz e a Emmett continuando teorizando e provando que elas duas são a representação do fandom de The Owl House. Porque a Luz, em certo momento, fala que será que é a Kikimora? Porque a figura misteriosa que elas estão perseguindo parece a Kikimora. E eu pensei que fosse a Kikimora também. Eu não sei porquê, eu ainda acredito que a Kikimora, aquela lixo, vai ter uma redenção. Ela me enganou direitinho no episódio 11, eu nunca vou esquecer isso. Mas não era a Kikimora, e também não era a Ida, e também não era uma humana, mas era aquele demônio nariz, que existe desde a primeira temporada. A gente já conhece ela desde a primeira temporada, mas a gente sabe o nome dela agora. Só agora revelaram o nome dela, que é Tenella Nousa. Foi isso que eu ouvi. E decidiu revender aí, nesse mundo. Só que ninguém tá comprando esses livros. Esses livros não são lidos por ninguém nas Ilhas Ferventes, exceto a Emmett.
E foi aquilo que eu falei, por que bruxas que já vivem no mundo de magia e demônios iriam querer ler um livro de fantasia? Então a Luz percebe que realmente a autora dos livros é uma humana, que inclusive, agora me vem um questionamento. Como esses livros foram parar nas Ilhas Ferventes? Falaram que encontraram no mar, que o lixo humano consegue ir parar nas Ilhas Ferventes através do mar. Será que o mar é um tipo de portal? Porque um tipo de portal que objetos conseguem viajar entre dimensões através desse oceano? Estou com outra roupa porque essa parte do vídeo deu problema, a minha voz estava desincronizada com o vídeo, então eu tô tendo que regravar essa parte. E é nesse momento que a Luz realmente percebe que a autora é uma humana, que ela e a Emmett fizeram 1000 teorias para uma coisa completamente relevante. Enquanto isso, nós temos Hunter salvando o Willow e seu time e se colocando entre eles e o Darius. E, surpreendentemente, a Willow aparentemente perdoa o Hunter. Eles vão embora e o Darius fica feliz. Ele diz que julgou mal o Hunter, que o Hunter ele fez amigos fora do castelo e que ele tá muito orgulhoso do Hunter por causa disso. Darius foi tipo, sai de casa, Hunter, vai conhecer pessoas novas, vai passear na praça. E o Hunter realmente criou laços com a Willow e os amigos dela. E ele realmente, foi a primeira vez que o Hunter fez amigos e ficou feliz com isso. Esse garoto não tem um segundo de paz. Você vê que quando o Darius vai abaixar a mão, o Hunter age como se ele fosse apanhar. O que me faz pensar, será que o Belus bate no Hunter? Pra essa ter sido a reação natural dele, do movimento do Darius, será que o Belus agride o Hunter? Ah, desenho infantil, né? O Hunter até cria uma conta no Instagram. Enquanto isso, a gente tem as Lumet muito triste porque elas claramente representam o fandom de The House mesmo. Elas estão decepcionadas que as teorias delas estavam todas erradas. Mas elas percebem que elas são muito criativas, que elas sabem criar uma história. E as duas pensam em talvez criar um clube de escrita, não só de leitura. E termina com um episódio ali, elas, a Luz e a Emmett, encontrando a Willow e seu time. E vendo a selfie que eles tiraram com o Hunter. E termina com um belo grito das Lumet. O quê? Este episódio foi realmente muito bom, especialmente porque nós tivemos aprofundamento no personagem do Hunter. Porque o Hunter antes, ele era meio que o substituto da Lilith. Era pra ser o vilão que era pra ser um antagonista que ia bater de frente com os protagonistas. E nesse episódio, a gente já viu nos episódios anteriores que ele era meio mentalmente desestabilizado, que ele era um pouco antissocial, e nesse episódio a gente tem confirmado isso. E nós temos Hunter fazendo amigos e ficando mais próximo, especialmente da Willow, inclusive muita gente tá shippando eles. Eu acho que tem potencial, mas ainda falta muito pra eu shippar os dois. Nós tivemos a série zombando do fandom através das Lumet, que claramente, já falei aqui várias vezes, vou repetir, são a personificação do fandom, que cria teorias mega grandiosas em cima de coisas insignificantes e que tem respostas mega bestas dentro da série. Parece eu fazendo teoria. Foi isso? Eu tive que regravar esse finalzinho do vídeo. Se você gosta de The House, se inscreve aí, comenta suas opiniões sobre o episódio, suas teorias para os próximos episódios. E foi isso. Tchau.